A paz de Deus a todos, irmãos. Hoje, então, nós vamos dar continuidade. Irmãos, nós estamos gravando a série Apocalipse. Hoje, então, nós vamos falar, irmãos, sobre a quarta carta à igreja de Tiatira, Apocalipse 2, do verso 18 ao 29. Irmãos, então, como mostramos aqui, a parte ocidental aqui da Turquia, no Mar Egeu, nós estamos falando das 7 igrejas do Apocalipse. Hoje nós vamos falar da igreja de Tiatira. Então, Tiatira era uma cidade com um grande destacamento militar que ficava a cerca de 50 quilômetros a sudeste de Pérgamo, né? Um pouquinho abaixo de Pérgamo, que é sudeste, reconhecida por suas indústrias de lã e tintas. Tiatira também era notória por suas associações comerciais. Isso aí é mais a parte histórica. Certamente teria algum contraponto aqui, né? Então, verso 18: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Então, essa visão, irmãos, como nós falamos, o Apocalipse traz os profetas, né, um compilado dos profetas. Daniel 10:6, aí fala lá: E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, né, irmãos? Como a voz de uma multidão. Então, irmãos, sempre o Senhor Jesus mostrado assim, imponente, forte, ele é feito aqui de coisas preciosas, né, irmãos? Isso aqui é certamente para dar essa noção que o Senhor Jesus ele é precioso, e aqui fala do seu brilho, porque ele é um sol, é como o sol da justiça, é nesse sentido, tá bom? Aí verso 19: Eu conheço as tuas obras, e o teu amor e o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então aqui, primeiro, né, o recado, né, que está indo ao ancião da igreja, vem falando primeiro das virtudes, né, das virtudes ali. Então, aí eu coloquei aqui, irmãos, Tiago 5, de 8 a 11, porque esse capítulo é bem escatológico e fala da brevidade da volta do Senhor. Nós já comentamos em vários vídeos. Tiago, mesmo há 2000 anos atrás, ele sabia, né, do tempo da vinda do Senhor certinho, por isso ele falou que estava próximo, né? Então, sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, um recado da igreja, né? Para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que, isso aí lá de Hebreus 11, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Quer dizer, Jó passou por uma grande tribulação e o Senhor o recompensou em dobro depois. Nós sabemos que a igreja passará, né, irmãos? Isso já foi falado. Então, no final vem toda a recompensa. Mas tenho contra ti que toleras, toleras que Jezabel, mulher que eu disse, profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostituem como do sacrifício da idolatria. Então, irmãos, ali existia na igreja, né, uma Jezabel, irmãos, e ali esse ancião da igreja, ele está sendo orientado, né, como Acabe, né? Então, um contraponto. Acabe também, ele se perverteu com a Jezabel. Então, olha só o que acontece lá em 1 Reis 16, de 30 a 32. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ali é o reino do norte, né? O Jeroboão
depois da divisão do reino de Salomão. Ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi servir a Baal e se encurvou diante dele. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificaram em Samaria. Samaria é a capital do reino do norte. Então ali, Acabe, o fim dele, né, irmãos? Ele foi numa guerra lá, né, irmão, junto com o rei de Judá, e aí, irmãos, dispararam uma flecha lá e acertou ele. Ele nem estava vestido com veste real, então o fim dele não foi bom. E ali, então, mais pecado de Acabe, né? Acabe já não estava fazendo aquilo que era bom, e ainda mais ele partiu para as vontades de Jezabel, dizendo, né, o quanto que ele foi corrompido. Então, esse ancião, um contraponto, assim, a igreja tinha que tomar cuidado, que tinha uma mulher ali, Jezabel, que podia corromper a igreja, ou estava já corrompendo, nesse sentido. E dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Aí, e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: assim me faça os deuses, e outro tanto se de certo amanhã às estas horas não puser a tua vida como a um deles. Então, irmãos, ainda o rei Acabe quis explicar para Jezabel, sua mulher, o que aconteceu lá do desafio, né, dos 450 profetas de Baal, e como Deus apareceu como Deus e subjugou os profetas, né, e eles foram mortos ali. E então era um recado claro que Acabe está tentando passar para Jezabel para que ela endireitasse o caminho, mas ela se revoltou mais ainda, né? Aí ela mandou o recado para Elias ali, que ele ia matar ele, que ela iria matá-lo também. Então Elias precisou fugir, aquela passagem lá, que ele foi para o Monte Horebe, 40 dias e 40 noites, que ele comeu comida, que o anjo trouxe ali a água e tal, e ele precisou fugir, né? Então é nesse sentido que quando a mulher foi aconselhada, né, a Jezabel, aí que ela se revoltou mesmo, ela piorou. Verso 22, eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não arrependerem das suas obras. Aqui, irmão, tem esse sentido, colocar numa cama, né? Mas o que aconteceu, o que eu li, conheço essas passagens lá do livro de 2 Reis, é que Jezabel, ela teve uma morte cruel, né? Então, o fim dela, ela recebeu um castigo, desobediente, né? Serviu aos seus ídolos, não aceitou o recado do profeta Elias, se levantou contra ele e recebeu como recompensa uma morte cruel, nesse sentido. Então disse ele, lançai a Jezabel de alto a baixo, e lançaram-na de alto a baixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Então tinha uma ordem lá, Jeú se foi ungido rei, entrou lá, viram Jezabel, ela estava lá no seu palácio, e ela foi jogada de uma sacada. Entrando ele, pois, e havendo comido e bebido, disse: olhai para aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para a sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira e os pés e as palmas das mãos. Ali, irmãos, ela foi comida por cães, né? Então sobrou só a caveira, uma parte, pé e mão. É só para dizer do final da sua vida, que foi cruel pelas atitudes que ela tinha. E aí, continuando o verso 23, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então, irmãos, como não tem uma específica de filho, mas tem uma passagem específica da filha de Jezabel, porque Jezabel, ela é dada como filha
de Acabe, né? E Acabe era casado com Jezabel, então a probabilidade de Atalia ser filha de Jezabel é grande, né? Porque fala que a Atalia era filha de Acabe. Porém, o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas e disse-lhe: tirai-a, no caso é a Atalia, para fora das fileiras, e a quem a seguir matai-o à espada. Ela estava governando o reino de Judá, né, que o seu filho Acasias tinha morrido, e ela mandou matar os seus netos, e ela foi a única mulher que governou o reino de Judá. Então, quem seguisse ela ia ser morto, porque o sacerdote disse: não a matem na casa do Senhor. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos, à casa do rei, e ali a mataram. Então, Atalia foi executada. Ela é uma filha de Jezabel, e então, quer dizer, os filhos, as pessoas que estavam seguindo aquela doutrina de Jezabel, que fala filho, só um contraponto aqui, também se deram mal, né? Atalia seguia, né, toda a maldade de Acabe e Jezabel, e acabou também tendo uma morte, ela foi executada. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Então, aqueles que não estavam desobedientes, seguindo essa doutrina, então, 1 Reis 19:18, também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. E aí, então, irmãos, nós podemos até olhar lá em Romanos 11, né, do benefício daqueles que não às vezes, né, o profeta ali, Elias achou também que não tinha sobrado, que todo mundo tinha se corrompido, mas tinha uma parcela. Então, é só para fazer um contraponto aqui, que sempre tem uma parcela daqueles que não se corrompem. Então, 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal, tal, eles foram preservados e com uma promessa de um prêmio, né? Essas coisas. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Né? O recado para a igreja. E disse ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu conselho, derribaram teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Então, aqueles que ficam, né, quando o mal se levanta, aqueles que ficam do lado do Senhor, eles são perseguidos. Sempre nesse sentido do contraponto, da grande tribulação, no final, muitos não aceitarão o número da besta, ficarão do lado do mal e vão perseguir os que não aceitam, né? Os que estão guardando a sua vida para a vida eterna, né? Então, as suas obras, preservando, direcionando as suas obras para a vida eterna. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Ali, irmãos, Apocalipse 5:10, né? E para o nosso Deus os fizesse reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra, né? Reino milenar, a igreja vai reinar, né? Mas aqueles que vencerem e guardar até o fim, então a igreja que se preservar, ficar firme no Senhor, no momento da grande tribulação, esses serão reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra, né? É o prêmio que nós receberemos, né? Que a igreja vai receber. E com a vara de ferro as regerais serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai, né? Então, aqueles que não obedecem receberão a punição como uma coisa bem fraca, como um vaso de barro, né? Então, Salmo 2, de 8 a 10, pede-me que eu te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Quer dizer, esse salmo falando do Senhor Jesus, que ele volta com poder, e os pecadores,
aqueles irmãos que se mancomunam com o mal vão pagar um preço alto, né? Serão punidos. E aqueles que aceitam o Senhor e que ficam do lado dele, né? Aqui tem aqui o deixai-vos instruir juízes da terra. Agora, pois, ó reis, somos chamados de reis. Dar-lhe-ei estrela da manhã. É o Senhor Jesus, estrela da manhã, né, irmãos? Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O Senhor Jesus, como eu sou a luz do mundo, a estrela, né? Ali no livro de João, né, irmãos? Ele veio para brilhar no meio das trevas mesmo. Ele é a estrela da manhã, fonte de vida para a igreja, né? Verso 29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, em Romanos 2,13, já citamos esse verso, porque os que ouvem a palavra não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei vão ser justificados, né, irmãos? Então, além de nós procurarmos nos inteirar das verdades de Deus, nós temos que praticá-la, colocá-la em prática, porque através desta prática que nós seremos justificados e ganharemos o prêmio excelentíssimo prêmio da salvação. Tá bom, queridos? Vamos ficando por aqui. Convido os irmãos que puderem se inscrever no canal Evangelho, a Bíblia nos meios digitais. O intuito nosso, irmãos, é disseminar o conhecimento bíblico através dos meios digitais. Quem puder compartilhar esse vídeo, no sentido que mais irmãos possam receber, né, irmãos, esta mensagem e se inteirarem, né, do conhecimento bíblico também. Tá bom, queridos? Ficamos por aqui. Deus abençoe a todos.